Eu nunca imaginei que um dia estaria escrevendo algo assim, mas talvez colocar tudo em palavras me ajude a entender melhor o que aconteceu. Quando conheci o Matheus, parecia que o universo finalmente tinha colocado alguém especial no meu caminho. Ele era aquele tipo de cara que sabia como arrancar um sorriso de mim mesmo nos dias mais pesados. Nós nos conhecemos em uma festa de amigos em comum, nada muito planejado. Eu estava quase indo embora quando ele apareceu, com aquele sorriso meio tímido e ao mesmo tempo confiante. Matheus puxou o assunto como se já me conhecesse há anos. Falamos sobre música, sobre viagens que gostaríamos de fazer e até sobre comidas estranhas que já tínhamos experimentado. Eu me lembro de pensar, uau, finalmente alguém que realmente me escuta. Era diferente de todas as conversas rasas que eu estava acostumada a ter. Ele parecia interessado em cada detalhe, em cada palavra minha. Nos dias seguintes, começamos a conversar praticamente todos os dias. Era mensagem de bom dia, boa noite, piadinhas no meio do expediente, memes aleatórios. Eu me sentia adolescente de novo, esperando ansiosa pelo celular vibrar com uma notificação dele. Depois de algumas semanas, tivemos nosso primeiro encontro oficial. Ele me levou a um restaurante pequeno, mas super aconchegante, e no caminho ficou segurando minha mão como se fosse algo natural. Nada forçado, nada ensaiado. Apenas. Certo. Eu confesso que me deixei levar rápido. Sempre fui aquela pessoa que acreditava no amor intenso, no é agora ou nunca. E com Matheus, parecia que finalmente estava acontecendo. Ele era atencioso, me ouvia, fazia planos para o futuro. Falava em viagens, em coisas que poderíamos fazer juntos. Eu me sentia parte de algo grande, algo verdadeiro. No começo, não havia nenhum sinal de problema. Ele era presente, carinhoso, fazia questão de me ver, de mandar mensagem, de perguntar como estava meu dia. Era como se eu tivesse encontrado um melhor amigo e um namorado na mesma pessoa. Eu realmente acreditava que era o início de uma história daquelas que a gente só vê em filmes. Lembro que uma vez, enquanto estávamos deitados no sofá vendo uma série, ele me olhou e disse: "Eu tenho sorte de ter te conhecido." E eu juro que meu coração quase saiu pela boca. Era tudo o que eu queria ouvir, e eu acreditava de verdade. Se alguém naquela época tivesse me dito que, um dia, eu terminaria com ele por causa de videogames, eu teria rido na cara da pessoa. Porque Matheus, para mim, era o tipo de cara que sabia equilibrar tudo. Trabalho, amigos, namoro. Ele parecia tão maduro. Mas, claro, o tempo revela coisas que no começo a gente não consegue enxergar. Eu estava vivendo a fase do encanto, onde tudo é lindo, tudo é mágico, e você só consegue pensar, é ele. Não tem como dar errado. Mal sabia eu que, alguns meses depois, eu estaria contando uma história completamente diferente. No começo, tudo parecia perfeito, mas aos poucos eu comecei a notar algumas pequenas mudanças no comportamento do Matheus. Nada gritante, nada que chamasse tanta atenção logo de cara, mas eu sou do tipo que repara nos detalhes. Lembro da primeira vez que ele desmarcou um encontro nosso porque queria terminar uma partida online com os amigos. Era uma sexta-feira à noite, e tínhamos combinado de ir ao cinema. Eu já estava pronta, maquiada, ansiosa, quando ele me mandou mensagem dizendo: "Amor, será que a gente pode deixar o cinema para amanhã? O pessoal está todo reunido aqui no jogo e a gente já começou uma partida importante." Na hora, eu ri. Achei fofo até, sabe? Tipo, ele gosta mesmo desse hobby. Eu não quis ser a namorada chata que reclama de tudo, então disse que tudo bem, que veríamos o filme no dia seguinte. Mas, por dentro, fiquei um pouco desapontada. Afinal, eu tinha me preparado, estava animada, e de repente, fiquei em casa sozinha. Esse episódio foi só o primeiro de muitos. Com o tempo, as desculpas começaram a se repetir. Só mais uma partida, já estou terminando, espera só um pouquinho. Às vezes, esse pouquinho virava horas. Teve vezes em que eu cheguei na casa dele e ele mal levantou da cadeira para me dar um beijo porque estava concentrado na tela. Eu ficava ali, sentada na cama, olhando para ele jogar, esperando um espaço para que ele lembrasse que eu também estava ali. No começo, eu tentava levar na boa. Me convencia de que era só uma fase, que todo mundo tem seu jeito de relaxar, e que eu precisava respeitar isso. Mas, quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que a prioridade dele estava mudando. O Matheus que antes me mandava mensagem de bom dia já não fazia mais isso. O Matheus que antes falava sobre viagens e planos agora só falava sobre estratégias, campeonatos online e atualizações do jogo. Eu lembro de uma noite em particular. Estávamos no meu quarto, e eu tentei conversar sobre uma viagem que eu queria muito fazer para o litoral. Eu estava empolgada, mostrando fotos de pousadas e praias. Ele olhava rápido, mas logo voltava para o celular, rindo de alguma coisa que os amigos tinham mandado no grupo do jogo. Até que, sem perceber, ele disse: "Ah, amor, fala disso depois. O pessoal tá me chamando aqui."
e saiu correndo para ligar o computador. Foi nesse momento que a ficha começou a cair. Eu ainda tentei me convencer de que não era tão grave, mas o vazio que eu sentia naquele instante foi enorme. Era como se eu tivesse desaparecido da lista de prioridades dele. Aos poucos, os encontros começaram a ser menos frequentes. Quando nos víamos, muitas vezes o tempo era dividido entre mim e o jogo. Eu sentia que estava competindo com uma tela, com um teclado, com pessoas que nem estavam fisicamente ali. E, por mais que eu tentasse ignorar, o incômodo crescia dentro de mim. Eu ainda amava o Matheus, não me entendam mal. Ele não era uma pessoa ruim, não era grosseiro, não me tratava mal diretamente. Mas havia algo diferente. A atenção que antes era toda minha agora estava dividida. E, mesmo que ele não admitisse, eu sabia que estava perdendo espaço para algo que, para ele, era cada vez mais importante. Foi então que comecei a pensar: será que eu estava exagerando? Será que estava sendo egoísta? Ou será que realmente havia um problema que eu não queria enxergar? Depois de perceber que algo estava mudando entre nós, eu tomei uma decisão. Se o hobby do Matheus era tão importante para ele, então eu iria tentar participar dele de alguma forma. Eu não queria ser aquela namorada que critica ou que tenta afastar alguém daquilo que gosta. Eu acreditava que, se eu mostrasse interesse, ele também perceberia o quanto eu me importava e talvez passasse a me incluir mais no mundo dele. A primeira vez que sentei ao lado dele para assistir a uma partida inteira, confesso que não entendi nada. Era tanta coisa acontecendo na tela, personagens correndo, barulhos, notificações. Para mim parecia uma bagunça, mas para ele fazia todo o sentido do mundo. Eu olhava para o rosto dele, para a concentração nos olhos, e pensava: ok, se isso faz parte dele, eu vou aprender a gostar também. Comecei a fazer perguntas. Quem eram os personagens? Qual era o objetivo do jogo? Por que aquela partida era tão importante? Ele até se animava em me explicar, e por alguns instantes eu via o Matheus do início, aquele que queria compartilhar o mundo comigo. Era bom ver ele sorrindo enquanto falava, me mostrando estratégias, me contando sobre os amigos online. Eu me agarrava a esses pequenos momentos como se fossem sinal de que ainda tínhamos jeito. Teve até um dia em que ele me chamou para jogar junto. Eu fiquei nervosa, porque não sou boa com tecnologia, mas aceitei. Ele criou uma conta para mim, me ensinou os comandos básicos, e passamos a noite jogando lado a lado. Eu não sabia o que estava fazendo direito, morria o tempo todo no jogo, mas ele ria das minhas atrapalhadas e até dizia que era fofo eu tentar. Aquela noite foi divertida, e eu fui dormir pensando: talvez seja isso. Talvez eu só precise me adaptar. Mas, infelizmente, esses momentos foram raros. Logo depois, ele voltou à rotina de se isolar, jogar sozinho ou com os amigos. Muitas vezes eu sugeria: amor, vamos jogar juntos hoje? E a resposta vinha rápida: ah, hoje não, já fechei grupo com o pessoal. Cada não era como uma porta se fechando. Eu estava tentando entrar no mundo dele, mas parecia que não havia espaço para mim ali. E, ao mesmo tempo, ele já não fazia esforço nenhum para entrar no meu. Se antes ele assistia comigo às minhas séries favoritas, agora dizia que estava cansado. Se eu propunha sair para jantar, a resposta era: pode ser outro dia? Sempre havia um jogo no meio do caminho. Eu comecei a me sentir cada vez mais invisível. Tentava conversar sobre meu trabalho, sobre problemas que estava enfrentando, e ele respondia de forma automática, com o olhar ainda preso na tela. Era como falar sozinha. A presença dele estava ali, mas a atenção não. Eu me lembro de uma noite específica, em que eu realmente percebi o quanto aquilo estava me machucando. Eu tinha tido um dia horrível no trabalho, cheguei na casa dele exausta e só queria desabafar, chorar um pouco no ombro de quem eu amava. Ele estava jogando, como sempre. Sentei na cama e comecei a contar. Mas, no meio da minha fala, ele me interrompeu para gritar com os amigos no fone de ouvido: vai, vai, vai. Ataca agora. E continuou jogando, como se eu não estivesse ali. Naquele momento, meu coração apertou de um jeito indescritível. Eu percebi que, mesmo tentando me aproximar do mundo dele, eu nunca seria prioridade. Eu podia estar chorando, rindo, gritando, que nada tirava a atenção dele da tela. Eu ainda não estava pronta para desistir, mas, pela primeira vez, uma pergunta ecoou dentro de mim: será que eu merecia isso? Eu sempre acreditei que pequenos gestos podiam mudar um relacionamento. Que, às vezes, quando a gente percebe que as coisas estão esfriando, basta colocar um pouco mais de esforço, mostrar carinho, surpreender, e tudo pode voltar ao lugar. Foi com esse pensamento que decidi preparar uma noite especial para o Matheus. Era nosso aniversário de namoro de 1 ano, e eu queria fazer algo memorável. Passei o dia inteiro planejando. Comprei ingredientes para cozinhar a comida favorita dele, escolhi um vinho que ele adorava e até comprei uma camisa nova para a ocasião. Eu queria que fosse um lembrete de quem éramos, de como começamos e do quanto eu ainda acreditava em nós dois. Quando cheguei na casa dele, montei tudo com cuidado.
Coloquei velas na mesa, arrumei os pratos, deixei a comida pronta no forno. Eu estava nervosa e animada, esperando ver a expressão de surpresa no rosto dele. Eu queria que ele sentisse que ainda valia a pena investir no que tínhamos. Só que, quando ele chegou, a reação foi completamente diferente do que eu esperava. Ele abriu a porta com os olhos ainda grudados no celular, rindo de algo no grupo de amigos. Quando viu a mesa arrumada, soltou um: "Nossa, que bonito!" Mas amor, você não acredita, os caras me chamaram para uma partida ranqueada agora. É coisa rápida, juro. Meu coração gelou. Eu forcei um sorriso, tentando não demonstrar decepção, e disse: "Tudo bem, mas não demora, tá?" Ele me deu um beijo rápido na testa e foi direto para o computador. Eu fiquei sozinha na sala, olhando para as velas acesas, para a mesa que eu tinha preparado com tanto carinho. Esperei 10 minutos. 20. 30. Quando vi, já tinha passado mais de uma hora, e nada dele aparecer. A comida esfriando, o vinho ainda fechado, e eu ali, sozinha, ouvindo os gritos dele do quarto enquanto jogava. Eu tentei chamar: "Mateus, a comida vai esfriar." E ele respondeu, sem sequer olhar para mim: "Já vou, é só terminar essa." Só que aquela essa virou outra, e depois outra. Eu fiquei esperando até quase 11 da noite. No fim, jantei sozinha, apaguei as velas e guardei tudo. Ele só saiu do quarto depois da meia-noite, rindo, empolgado, contando sobre as jogadas que tinha feito, como se nada tivesse acontecido. Quando percebeu a mesa desmontada, perguntou: "Ué, você não quis esperar?" Foi como levar um soco no estômago. Eu tinha esperado. Esperei tanto que até minha paciência se esgotou. Eu só não tinha coragem de dizer em voz alta o que já estava gritando dentro de mim: eu não era prioridade. Nunca fui, e provavelmente nunca seria. Naquela noite, deitada ao lado dele, enquanto ele dormia tranquilamente, eu chorei em silêncio. Foi ali que a ficha caiu de vez. Eu podia tentar 1000 vezes, fazer surpresas, entrar no mundo dele, ser paciente. Nada mudaria. Ele já tinha feito a escolha, mesmo que inconscientemente. E, infelizmente, essa escolha não era eu. Depois daquela noite do nosso aniversário, algo dentro de mim mudou. Eu ainda amava o Mateus, isso era inegável, mas eu não conseguia mais ignorar o vazio que ele estava me causando. Cada vez que eu lembrava da mesa posta, das velas acesas e de mim mesma jantando sozinha, uma parte de mim se despedaçava de novo. Passei dias refletindo. Pensei em tudo que já tínhamos vivido, em como começamos, em como eu me sentia no início. Pensei nas noites em que ele era minha prioridade e eu era dele, e como isso se perdeu. Até que cheguei a uma conclusão: não dava mais para continuar daquele jeito. Ou ele mudava, ou eu precisaria ir embora. Naquela semana, chamei ele para conversar. Lembro como se fosse ontem. Estávamos sentados no sofá da minha sala. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e, como sempre, estava com pressa para ligar o computador. Eu segurei sua mão e disse: "Mateus, a gente precisa falar sério." Ele fez uma expressão meio impaciente, mas assentiu: "Fala, amor." Eu respirei fundo. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que precisava ser clara. Eu não aguento mais sentir que estou competindo com um videogame. Eu tento entender, eu tento participar, mas parece que nada é suficiente. Eu não quero ser a segunda opção. Eu quero estar com alguém que me escolha todos os dias. Ele franziu a testa, ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou um suspiro. "Mas amor, você sabe que eu te amo. É só que eu gosto muito de jogar também." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer briga poderia doer. Ele dizia que me amava, mas o comportamento mostrava o contrário. Então eu fui direta: "Tá, então é isso. Você precisa escolher. Eu ou os jogos?" O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele me olhou, abriu a boca como se fosse responder, mas não disse nada. Apenas abaixou o olhar, como se não tivesse coragem de encarar a decisão. Naquele instante, eu entendi tudo. A falta de resposta já era a resposta. Ele não precisava dizer com palavras. O fato de não conseguir me escolher já mostrava o que realmente importava para ele. Meu peito queimava. Eu queria gritar, queria chorar, queria implorar para que ele dissesse meu nome, que dissesse: "Eu escolho você." Mas não aconteceu. Eu só senti um nó na garganta e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Levantei devagar, peguei minhas coisas e disse: "Então tá decidido. Eu não vou ficar em segundo plano." Ele tentou segurar meu braço, dizendo: "Espera, não é assim." Mas não tinha mais volta. Eu sabia que, se eu ficasse, continuaria me anulando, esperando por alguém que nunca iria realmente me priorizar. Naquela noite, eu saí da vida do Mateus. E, junto com isso, deixei para trás um sonho que já não existia mais. Depois daquela noite, eu pensei que nunca conseguiria respirar direito de novo.
O término com o Matheus doeu como poucas coisas na vida doem. Eu ainda sentia amor por ele, ainda lembrava das risadas, dos abraços, das conversas longas e das pequenas coisas que nos conectavam. Mas também sabia que ficar naquele relacionamento me faria perder a mim mesma aos poucos. Nos primeiros dias, foi difícil. Cada notificação do celular me fazia esperar uma mensagem dele, mesmo sabendo que não existiria. Cada lugar que eu ia, eu imaginava que ele estaria por perto, jogando ou não. Eu me perguntava se tinha tomado a decisão certa. Será que eu estava sendo egoísta? Será que era apenas um hobby, e eu deveria relevar? Mas, com o tempo, comecei a perceber algo que mudou tudo. Eu recuperei meu espaço. Voltei a me concentrar em mim, nas coisas que eu gostava, nas amizades que tinha deixado de lado por estar sempre esperando pelo Matheus. Redescobri que posso ser feliz sem depender da atenção de alguém que não me prioriza. Foi libertador perceber que eu não precisava competir com videogame para ter valor na vida de alguém. Que o amor de verdade não exige disputas com telas, jogos ou qualquer outra distração. Ele simplesmente escolhe estar com você, todos os dias, nos pequenos e grandes momentos. Algumas semanas depois, Matheus tentou me chamar para conversar, como se nada tivesse acontecido. Eu ouvi o que ele tinha a dizer, mas já era tarde. Eu já não estava disposta a abrir mão de mim mesma de novo. Sorri, desejei que ele fosse feliz e segui meu caminho. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele relacionamento, por mais doloroso que tenha sido no fim, me ensinou algo essencial: é preciso se valorizar. Amar alguém não significa aceitar ser a segunda opção. Amar alguém também significa saber quando dizer eu mereço mais. E, sinceramente, desde que eu deixei o Matheus e os jogos dele para trás, me sinto mais leve, mais livre, de certa forma, mais forte. Aprendi que, às vezes, o amor próprio vem primeiro, e que ninguém, nenhum jogo ou pessoa, deve nos fazer sentir menos do que merecemos. Se existe uma lição nessa história, é simples: você merece ser prioridade na vida de quem você ama. E, se não for, não tenha medo de escolher a si mesmo.